Olá, pastor Arilton, muito obrigado pelos momentos especiais que nós tivemos aí, momentos importantes a respeito da nossa saúde. Que bom que você está aqui junto com a gente. Nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana, eu sou o pastor Robson Góes, pastor da igreja do distrito ali de Palhoça, e nós estamos felizes de ter você junto conosco. Inclusive, você pode participar junto conosco deste momento muito especial agora, que é o momento da oração intercessora. Então, você que nos assiste, pode compartilhar conosco a sua oração, o seu pedido, o seu agradecimento e assim estar junto com a gente, interagindo junto com a gente neste programa tão especial que faz parte já da sua vida, eu tenho certeza. Inclusive, nós temos aqui já alguns pedidos que chegaram para a gente e aqui nós temos aqui o pedido do Jonathan Amorim. Jonathan, muito obrigado por sua participação. Continue aí junto conosco e participando assim de momentos tão especiais, deixando o seu pedido, tá bom? Nós temos aqui o Jonathan disse assim, olha, peço sempre ao nosso grande Pai Celestial para que Ele sempre continue nos protegendo e nos abençoando. Amém. É isso mesmo, Jonathan, nós temos sempre que fazer esse pedido ao nosso Deus, porque é Ele que nos protege, Ele que nos guia, Ele que está sempre do nosso lado, nos carregando no colo quando nós mais precisamos, você pode ter certeza disso. Mas nós temos mais pessoas que participaram junto com a gente aqui. A Elza Barbosa. Elza, um grande abraço, hein? Continue com a gente. A Elza deixa aqui assim, ó, graças a Deus, paz seja convosco e com todos deste abençoado ministério. Obrigado, Elza. Ela continua e diz assim, e com a sua família também, amém. Brigadão. Bom dia, pastores, médicos e pastores que nos orientam com a qualidade de vida, hoje e sempre, amém. A Elza deixa aqui então o seu agradecimento e nós agradecemos a você, Elza, por nos acompanhar também no nosso querido programa aqui, Encontro com a Vida. E agora nós vamos ver aqui o que o Francisco Paulo disse aqui, olha, mandando a mensagem para a gente, ele diz assim, bom dia, povo de Deus, que todos tenham um dia abençoado e um estudo abençoado, que Deus cuida cada dia de vocês, os meus pastores. Muito obrigado pelas orações em prol de nós, pastores, que assim dedicamos a nossa vida ao ministério, mas tenha certeza que Deus também está com você aí, Paulo, e com todos que nos assistem. Ainda temos mais uma pessoa aqui, ó, que deixou o seu recado, a Fátima Calegari. Ela diz o seguinte, a paz seja com cada um que está aqui. Obrigado por tudo e pelas bênçãos e cura aos que ainda os que ainda vão acontecer, os que ainda vão ter e aqueles que ainda o Senhor Jesus irá curar. Deus está no controle de tudo. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo Espírito Santo. Cristo esteja com nós, conosco, com nossos filhos, com nossa esposa e com todos aqui e cura-me se for da tua vontade. Aleluias, glórias a Deus e paz. Tá vendo aí? Aqui então a nossa querida Fátima Calegari deixou aqui não só o seu agradecimento, mas também o seu pedido de oração. Isso me faz lembrar de um texto bíblico que está aí em Daniel, no capítulo 10, no verso 11. Se você puder acompanhar comigo, isso me faz lembrar aquele momento tão especial que diz assim no texto: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhes dizer. E aí diz assim, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Aqui foi um momento especial onde o anjo do Senhor chegou para responder à oração de Daniel. E ele chegou dizendo assim, você é muito amado. Nesse momento, amigo, nós estamos aqui nesse momento de oração especial e eu quero me ajoelhar com você e nos dedicar então à oração ao nosso Deus com a certeza que nós somos amados por Ele. Vamos nos ajoelhar? Vamos falar com Deus? Convido você, se você puder, se ajoelhar junto comigo e orarmos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado pelos momentos especiais que nós estamos tendo aqui no programa Encontro com a Vida. Nós possamos sentir a Tua presença e que o Senhor abrace todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Pedidos, agradecimentos foram feitos e estão sendo feitos neste momento e todos eles entregamos nas Tuas mãos com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e nos ama muito. Esteja conosco, Senhor, e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento agora de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ao longo destas semanas estamos numa série muito especial sobre santuário, o caminho de Deus. A cada dia aprendendo mais um pouquinho sobre o santuário. Você sabia que o pensamento dos escritores bíblicos estavam voltados para o santuário?
Você sabia que apenas no Antigo Testamento são 80 capítulos destinados ao santuário? Você sabia que Jesus veio cumprir em seu ministério toda a tipologia do santuário terrestre? Você sabia que Paulo fala de Jesus como oferta, sacerdote e sumo sacerdote? Você sabia que o livro de Apocalipse está dividido em 7 cenas e cada uma delas começa com a visão do santuário celestial? É por isso que esse tema é tão predominante na Bíblia. E é claro, deve ser compreendido por todos nós. E nós compreendemos esse assunto quando a gente para estudar a Bíblia e pede a orientação do Espírito Santo. É o que nós vamos fazer agora. Você ora comigo? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja em nosso meio e que nos faça entender o Teu recado, a Tua voz, e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia e vamos ao nosso tema de hoje. Estamos estudando sobre as festas da primavera. Deixa eu fazer uma breve recapitulação com você. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Elas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Então vamos relembrar. As 7 festas que o povo de Israel celebrava, elas tinham aspectos do passado e do futuro. Nós estudamos semana passada, na sexta-feira, a festa da Páscoa. E quando o povo celebrava a Páscoa, eles rememoravam a saída do Egito, a libertação do cativeiro egípcio. Mas a Páscoa também apontava para a vinda do Messias, que seria imolado como o Cordeiro Pascal. Então as festas tinham aspectos passados e futuros. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. E nós estamos, ao longo desses dias, aprendendo sobre estas festas e como elas apontavam para a obra do Messias. No último estudo foi a Páscoa, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Hoje daremos sequência às outras festas. Já vimos também aqui que estas festas eram celebradas em 2 estações do ano, na primavera e no outono. Na primavera se celebrava a Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. No outono se celebrava a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Vimos também em nosso último programa que estas festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo e que as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo. Não é maravilhoso isso? Assim a gente compreende que o povo de Israel, estudando as festas, celebrando as festas, eles não só estavam antecipando ou esperando a chegada do Messias, mas já estavam esperando até o retorno do Messias, quando ele viria para estabelecer o seu reino, que é um reino eterno e que jamais passará. Hoje, nós vamos dar sequência então às festas. Já vimos a festa da Páscoa em nosso último programa. Hoje veremos a festa dos pães asmos. E o texto base, Êxodo capítulo 12, versos 17 a 20. Vamos ler esse texto? Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis,
em todas as vossas habitações comereis pães asmos. A expressão asmo quer dizer sem fermento. Então, a festa de pães asmos era uma festa que durava 7 dias e por 7 dias não poderia se achar na casa de nenhum israelita fermento. Você se lembra que o cordeiro pascal era comido com pães asmos? E porque o comer o pão com o cordeiro pascal já fazia parte do primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, a festa começava no dia 14 e ia até o dia 21. 7 dias em que eles comiam os pães asmos. Agora, há um detalhe interessante que você tem que olhar na Bíblia. Em Marcos 8,15, Lucas 12,1, 1 Coríntios 5, os versos 6 a 8, Gálatas 5,9, todos esses textos, eles associam o fermento a pecado. Então, na Bíblia, o fermento é um elemento associado ao pecado. Não que seja pecado comer fermento, mas ele é um símbolo. É por isso que durante essa semana de festa, onde eles comiam pães asmos, sem fermento, o fermento era tirado para se dar a ideia de que a nossa vida deve ser consagrada, de que deve haver uma santificação, o pecado deve ser abandonado, deixado de fora. Esta é a ideia de se comer o pão sem fermento, o pão asmo. Então a festa começava junto com a Páscoa e se estendia até o dia 21. Ou seja, por 7 dias eles não comiam pão fermentado. Essa festa tinha uma tipologia. O que ela ensinava? Primeiro, ela tipificava a grande libertação da humanidade operada por Jesus através da cruz. Assim como eles haviam sido libertos do cativeiro do Egito, e por isso comeram pães asmos desde o dia em que saíram do Egito, esta festa também aponta para a libertação do pecado, do cativeiro do pecado, sob o qual todos nós estamos enfrentando. Hoje, nós todos somos pecadores, somos escravos do pecado, mas a festa dos pães asmos apontava para uma libertação física do povo do Egito, mas também para uma libertação espiritual, a liberdade que Cristo nos oferece. Um segundo ponto, esta festa também apontava para Cristo e para a pureza do seu ministério. É por isso que em dado momento Jesus disse: quem de vós me convence do pecado? Em outras palavras, qual de vocês pode apontar em mim um único pecado? Jesus nunca pecou. Por isso, ele é o perfeito sacrifício em nosso favor. O corpo de Cristo não sofreu corrupção, ou seja, ele nunca cometeu pecado. Então, quando Jesus se declara o pão da vida, ele tem o cumprimento tipológico da festa dos pães asmos, do pão sem fermento. E o fermento na Bíblia associado ao pecado. A terceira festa celebrada em Israel era a festa das primícias. E o texto está aqui em Levítico capítulo 23, a partir do verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A terceira festa que o povo de Israel celebrava era a festa das primícias. A palavra primícia significa os primeiros. Neste caso, os primeiros frutos.
Então, quando o povo de Israel chegasse na terra e lá fizesse suas plantações, e Deus abençoasse a plantação, desse a chuva no tempo certo, e então o grão nascesse, maturasse, esse primeiro grão maduro deveria ser recolhido em feixes e levado até o santuário. E lá, na presença do sacerdote, esse molho deveria ser movido, balançado. Era um sinal de gratidão. Ou seja, o Senhor é o Deus da colheita. O Senhor nos deu a terra. O Senhor deu o sol, deu a chuva. O Senhor é quem dá o alimento. E como gratidão pelo alimento que o Senhor nos dá, nós estamos trazendo aqui no santuário os primeiros frutos da terra, os primeiros grãos maduros, a primícia da colheita, nós estamos trazendo e apresentando ao Senhor. Agora, quando a festa da primícia era celebrada? O texto que eu acabei de ler foi claro. No primeiro dia imediato ao sábado. No primeiro dia depois do sábado. Então, se celebrava a Páscoa. Na Páscoa já se comia o pão asmo. E no próximo domingo, depois da Páscoa, a festa da primícia deveria ser celebrada. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe bem interessante. As primícias e os pães asmos eram celebrados juntos com a Páscoa, porque os pães asmos eles eram comidos por 7 dias. E se no próximo domingo já era a festa das primícias, então ela acontecia enquanto ainda se comia o dos pães asmos. No dia 14, uma porção de cevada era marcada para ser apresentada ao Senhor. Dia 14 era o dia da Páscoa. Antes de se iniciar a colheita, era celebrada a festa das primícias. Então, um feixe de cevada com os primeiros grãos amadurecidos da seara era agitado pelo sacerdote diante do altar de holocaustos. Então, no mesmo dia em que se matava o cordeiro pascal, 14º dia, já se separava lá na plantação aquela parte onde os grãos de cevada já estavam maduros. E esses feixes de cevada eram levados até o santuário. Quando? No primeiro dia depois do sábado. Lógico, o domingo, o primeiro dia da semana. Aqui há uma lição muito especial e que talvez você não pensou sobre ela até hoje. Das 7 festas celebradas por Israel, 2 delas não tinha data no mês. Você tinha a primeira festa da Páscoa, ela tinha datas no mês. O cordeiro era separado no dia 10, era morto no dia 14, a carne era comida no dia 15. Você tinha a festa dos pães asmos. No dia 14 começava a se comer o pão e se comia até o dia 21. Mas a festa das primícias não tinha um dia marcado no mês. Deveria ser o próximo domingo depois que se celebrava a Páscoa, o dia imediato depois do sábado. Agora, por que a festa das primícias só poderia ser celebrada num dia de domingo? Sabe por quê? Porque a Bíblia estava, através dessa festa, marcando a data em que o Messias ressuscitaria. Isso mesmo. Não existem na Bíblia várias profecias a respeito do Messias, não existem profecias a respeito da forma como o Messias morreria, como, por exemplo, o Salmo 22 e o capítulo 53 de Isaías. Eles não ensinaram lá os profetas de que Jesus seria traspassado pelas nossas transgressões, seria moído, teria as mãos e os pés traspassados. Eles não pregaram isso? Mas a Bíblia também fala da ressurreição. E através da festa das primícias, a ressurreição de Cristo foi marcada para um dia de domingo. É por isso que a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo como primícia
dos que dormem. Vamos olhar isso na Bíblia? Então veja. Ela simbolizava a ressurreição de Jesus como primícias dos que dormem. E em 1 Coríntios 15, versos 20 a 23, nós temos esse ensinamento. Você está com a sua Bíblia aí? Dá uma olhadinha comigo nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 23. O apóstolo Paulo assim escreveu. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os que dormem, o significado é os mortos, porque para a Bíblia a morte é um sono. E todos um dia despertarão desse sono, como Jesus prometeu em João 5, 28 e 29. Paulo continua, 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você entendeu o que o apóstolo Paulo está ensinando? O apóstolo Paulo está dizendo claramente que Cristo é os primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Mas pastor, peraí. Cristo não é o primeiro a ressuscitar. Ele próprio ressuscitou 3 pessoas em seu ministério. Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. O Antigo Testamento também registra ressurreições. Lembra que o profeta Elias e Eliseu, ressuscitou pessoas? Cristo é primícias, não na ordem cronológica. Cristo é primícia dos que dormem na ordem de importância. Porque é graças à ressurreição de Cristo que todas as outras ressurreições poderão acontecer. Então, o que Paulo está ensinando em sua teologia é que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas porque ele ressuscitou, haverá então uma ressurreição dos mortos. Todos os mortos ressuscitarão. Então a festa das primícias marcou a ressurreição de Cristo para um dia de domingo, porque ela só poderia ser celebrada num domingo. E foi num domingo que Jesus ressuscitou. Agora deixa eu abrir um parêntese para você aqui. Alguns estão ensinando por aí que o domingo agora é o dia santo, porque nele Jesus ressuscitou. Amigos, isso não está na Bíblia. A Bíblia ensina sim que Jesus ressuscitou num domingo, mas nem ele, nem os apóstolos que escreveram décadas depois da sua morte, atribuíram qualquer tipo de santidade ao dia de domingo. Pelo contrário, a Bíblia continuou sempre ensinando a santidade do sábado e não do domingo. Esse é um ponto para você pensar. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar você na sua busca pela completa, pela plena e total verdade da palavra. Assim, esta festa tipificava a ressurreição de Cristo, mas também representava a ressurreição dos justos fiéis, que vão ressuscitar quando Jesus voltar. E quando Cristo ressuscita, uma multidão de salvos também ressuscitou com ele. E aqueles que ressuscitaram também se tornaram primícias dos mortos. Aí está o texto que eu li. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E em Mateus 27, quando o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam
ressuscitaram. E saindo eles dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Cristo ressuscita, vários salvos também ressuscitaram com ele. E esses que ressuscitaram também foram apresentados ao Pai como os primeiros frutos de uma grande colheita que ainda haverá. Então, esta é a tipologia da festa das primícias. E ela tem o seu cumprimento na ressurreição de Cristo, num dia de domingo, no dia em que a festa deveria ser celebrada. Você está entendendo por que o Evangelho em símbolos, o santuário e as festas, eles são o Evangelho em símbolos? Porque todos esses símbolos nos apontam para o Messias. Você está entendendo a importância de se estudar o santuário? Porque é compreendendo o santuário que nós entendemos como que Deus salva. É assim que Deus opera a nossa salvação. E é maravilhoso pensar que todo esse conhecimento já estava lá com o povo de Israel ao celebrarem as festas todos os anos. Mas não terminamos as festas. A última festa da primavera era a festa do Pentecoste, e ela aparece aqui em Levítico capítulo 23. Leia comigo. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para que o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A festa de Pentecostes era também conhecida como a festa da colheita. E quando o povo fazia então suas colheitas, aquilo que ia caindo enquanto se colhia, eles não deveriam voltar para apanhar. Por quê? Porque os pobres, os estrangeiros, poderiam depois entrar ali na seara e pegar dessa sobra para o seu sustento. É maravilhoso ver como Deus se preocupava com todas as classes sociais, com todas as pessoas. E ao prover a colheita, o alimento para o seu povo, se pensava também naqueles que ainda não tinham o alimento. Mas você observou na leitura do texto que eu acabei de fazer? Quando celebrava-se a festa das primícias, que era num domingo, o povo de Israel deveria agora contar 7 semanas, o que nos dá 49 dias. E no dia imediato a estas 7 semanas, ou seja, no 50º dia, no dia 50, eles deveriam celebrar a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes, na sua etimologia, significa penta, 50, e costes, Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Se era celebrada 50 dias depois da Páscoa, logicamente também era num domingo. Assim, tanto a festa das primícias quanto a festa do Pentecostes deveriam ser celebradas num dia de domingo. Agora, esta celebração de Pentecostes, quando os frutos eram trazidos até o santuário, também como forma de gratidão a Deus, ela apontava para o momento em que o Espírito Santo seria dado. E como resultado, uma grande colheita de almas aconteceria. Esta é a tipologia da festa. Mas como nós chegamos a essa conclusão? Basta nós olharmos então para aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. E se você tem aí a sua Bíblia, eu queria convidar você brevemente a olhar o cumprimento da festa de Pentecostes em Atos capítulo 2, especialmente dos versos 1 a 4. Lucas é quem escreveu o livro de Atos.
E aqui nos versos 1 a 4, Lucas escreveu: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi no dia de Pentecostes, quando Jerusalém estava apinhada de adoradores para celebrar a festa, que Deus enviou o Espírito Santo. Então a festa de Pentecostes, ela apontava para a descida do Espírito Santo. E quem é que deu essa interpretação? O próprio apóstolo Pedro. Quando os discípulos começaram a pregar em outras línguas, as pessoas que entenderam aquelas línguas, os partos, os medos, os elamitas, os naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, disseram assim: não são galileus os que aí estão pregando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que está acontecendo? Alguns, porém, ridicularizaram. E esses que ridicularizaram disseram assim: não, esses homens eles estão bêbados, sendo esta 9 horas da manhã. Aí Pedro então se levanta e diz o que está em Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 3ª hora para o judeu, para nós 9 da manhã. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É o próprio Pedro quem vai dizer que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes era o cumprimento da promessa que Deus havia feito lá em Joel 2,28, de que o Espírito Santo seria enviado. Então, se a festa da Páscoa aponta para a morte de Cristo, a festa dos pães asmos aponta para a pureza de Cristo, a festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo e a festa do Pentecostes aponta para o momento em que o Espírito Santo seria dado. Ou seja, Cristo foi ressuscitado, levado aos céus, e quando ele foi glorificado no santuário celestial, o Espírito Santo foi enviado à terra. Pois é justamente isso que vai ensinar João. E eu queria ler para você esse verso, aqui no Evangelho de João, capítulo 7, no verso 39. Eu acho que é esse o verso. Deixa eu ler para você aqui. João, capítulo 7, no verso 39. Isto disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Se agora em Atos 2 o Espírito é dado, porque Jesus foi glorificado. E sabe o que significa essa glorificação? É a entronização de Cristo no santuário celestial como nosso sacerdote. Não é maravilhoso isso? Mas nós veremos mais detalhes desse ponto em nossos próximos programas. Por hoje, ficaremos com essas 4 festas da primavera. Lembrando que essas 4 festas, elas apontavam para a primeira vinda de Cristo, seu sacrifício e sua morte. E as últimas 3 festas do outono apontam para a segunda vinda de Cristo, que nós veremos nos próximos programas. Querido amigo, querida amiga, no tempo aprazado Cristo veio, como cumprimento de toda a tipologia do santuário, dos sacrifícios e das festas. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. E é Ele quem envia o seu Espírito, o outro Consolador, para estar hoje ao nosso lado. Vamos orar e agradecer a Deus por essas maravilhosas dádivas? Pai Celeste,
Louvado e exaltado seja o teu santo nome, por tantas maravilhas que a tua palavra nos revela. Nós queremos, Pai, andar na luz da tua palavra, viver os teus ensinos e nos preparar para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.